Vamos agora passar a um segundo tópico. Lembram-se dos quatro que eu tinha referido, hoje falaremos dos dois primeiros, que se relaciona com a democracia eleitoral. Já falámos naquilo que é comum à democracia eleitoral e à democracia referendária, já falámos naquilo que é comum a esses vários fenómenos, mas agora vamos concentrar a nossa atenção no próprio processo eleitoral. E o primeiro aspecto diz respeito a três conceitos que são muito importantes e que têm que ser bem explicados e que têm, aliás, uma longa base teórica e política. Quais são os três conceitos? São os conceitos de representação eleitoral, é um deles, o conceito de eleição e o conceito de mandato eleitoral. Três coisas diferentes. Representação o que é? A representação eleitoral. Ou a democracia representativa. Também muitas vezes usamos esta palavra. Claro que a palavra é inspirada no direito privado, através da chamada representação jurídica. Eu já me referi há pouco, dizendo que o voto não podia ser suscetível de procuração. Mas o direito civil conhece o representante jurídico. Alguém a quem nós conferimos poderes para agir em nosso nome, não é? Ou, por exemplo, um outro tipo de representação que não tem as mesmas características. Os pais, que têm poder paternal sobre os filhos menores, representam os filhos. São os pais que atuam e que suprem incapacidade de exercício por minoridade dos filhos. Não são os filhos que vão comprar uma casa. Não são os filhos, se for o caso, que vão aceitar uma herança. Não são os filhos que vão pagar os impostos. Quem é que o faz? São os seus representantes. Neste caso, não é por procuração dos filhos, porque eles também não podiam fazer uma procuração, mas é a própria lei que confere a certas pessoas, pela sua posição jurídica de pais, automaticamente o chamado poder paternal. Quando as crianças não têm pais, o tribunal pode conferir o poder paternal a outras entidades. Portanto, aí, através de uma intervenção judicial, e não é uma intervenção op leges, mas é através da intervenção de um tribunal, op judicis. E, portanto, nós, quando falamos de democracia representativa, não é bem neste sentido. Não é nem no sentido da representação contratual, nem no sentido da representação legal. Dei estes dois exemplos, poderia dar outros exemplos. Mas não deixa de ser verdade que a palavra representante eleitoral ou representante democrático tem a sua raiz no direito privado. Isso significa alguma coisa. Significa que há alguém que é um governante, mas que não governa para si ou em nome próprio, mas governa em nome de outras pessoas, em nome da comunidade política, em nome dos cidadãos, onde reside a base da democracia, porque são os cidadãos os titulares da soberania popular, de acordo com a vossa Constituição. Aliás, uma expressão que passou a ser usada a partir do liberalismo, quando deixámos de ter monarquias absolutas e, ao passarmos a ter Estados constitucionais, se reconheceu no conjunto dos cidadãos a titularidade da soberania, dita soberania popular. Agora, como é que os cidadãos escolhem e com que critério é que devem escolher os seus representantes? Precisamente aqui não há uma procuração, ou eu diria, entre aspas, que a procuração é o ato eleitoral. O ato eleitoral que é a procuração de cada político. E cada político que é eleito, a procuração que ele teve do eleitor foi os votos que ele obteve. Foi a confiança. E, portanto, o representante, o político, o governante, governa para os governados porque recebeu dos governados uma confiança, uma escolha, porque os governados acharam que aquele partido, aquela pessoa, era a pessoa mais indicada para poder governar. E, portanto, com base no quê? Nas suas qualidades pessoais, sim, mas hoje não é só isso, também com base num programa de natureza eleitoral. Claro que o programa é mais importante para um órgão legislativo e governativo do que é para um órgão presidencial. Portanto, o programa será tanto mais importante quanto maior for o poder político atribuído ao órgão cujos titulares vão ser escolhidos. E, portanto, um Presidente da República que não governa, mas preside apenas, tem um programa mais restrito
num sistema de governo semipresidencial, ou, por exemplo, que é o vosso caso, já um Presidente da República em sistema de governo presidencial, como é o caso brasileiro ou norte-americano, aí o programa do Presidente é mesmo um programa de governo, não é só um programa meramente protocolar ou um programa ligeiro, é mesmo um programa de governo. E já agora para os parlamentos, os partidos que se apresentam nos parlamentos em sistemas do governo, que sejam, por exemplo, parlamentares ou semipresidenciais, normalmente, como os governos são uma emanação do Parlamento, os candidatos que se apresentam ao Parlamento apresentam-se também candidatos a primeiros-ministros ou candidatos a chefes do governo. E, portanto, aí sim os programas são programas mais desenvolvidos porque precisamente envolvem uma dimensão de participação e de construção de uma política de governo que seja diretamente, isso nos sistemas de governo presidenciais, ou seja, através da via parlamentar nos sistemas de governo parlamentares e nos sistemas de governo semipresidenciais. Agora, uma outra questão que também se coloca, e que foi muito discutida no século XIX, e é uma questão interessante, é saber como chamamos aos poderes que um político tem. Muitas vezes os políticos dizem, nós fomos mandatados pelo povo. Não é um mandado de busca, nem é um mandado de prisão, certamente. Isso é uma outra palavra, tem a ver com as vossas funções. O mandado é uma ordem de natureza judicial que permite a intrusão nas liberdades privadas e nos direitos de cada um, seja do domicílio, seja a apreensão de documentos, ou revistas, ou identificação de pessoas, etc. Em algumas não é preciso mandado judicial. Mas o mandado judicial é uma autorização dada pelo Poder Judicial para que o Ministério Público e as autoridades policiais possam agir na investigação de um crime. Aqui já não é mandado, mas é mandato. O mandato significa um período de tempo, significa um cargo que é exercido, mas que tem uma base eleitoral, um mandato eleitoral. E, portanto, durante aquele período, o titular do mandato tem de exercer esse mandato de acordo com as competências atribuídas ao cargo para que foi escolhido. A questão que se coloca aqui é a seguinte, que é uma questão teórica, mas não deixa de ser interessante. É esta. Se no decurso do mandato o político governar ao contrário do que prometeu e quando chegar ao poder fizer o contrário daquilo que tiver dito, que tiver anunciado na campanha e defraudar a confiança que nele foi depositada pelos eleitores, esse político pode ver cessado o seu mandato? Pode perder o cargo? É uma pergunta muito simples e muito óbvia. Em princípio, não. Em alguns países isso acontece. Em alguns países anglo-saxónicos, no caso dos Estados Unidos, pode suceder. Se alguém, no decurso das suas funções, se revelar incompetente ou se desviar de uma forma grosseira dos compromissos assumidos, pode o povo, antes do mandato terminar, revogar-lhe o mandato. Claro que a questão resolve-se sempre de uma outra forma. O político teve um mandato, completou o mandato, governou mal, governou ao contrário do que aquilo que lhe foi dito. Então o povo não renova a confiança nessa pessoa. Mandou embora. Já não é reeleito. É uma possibilidade. Mas em certos países não se espera pelo fim do mandato. A meio do mandato pode-se deitar abaixo, pode-se revogar, para usar a expressão correta, pode-se revogar o mandato eleitoral. Aliás, houve um episódio muito conhecido nos Estados Unidos da América, onde este sistema existe, o chamado recall, a revogação popular de mandato, que envolveu, aliás, até um ilustre e conhecidíssimo ator de Hollywood. Como foi na Califórnia, tinha que ser mesmo um ator de Hollywood para protagonizar este tipo de situação rara de acontecer. Foi numa altura em que o anterior governador da Califórnia estava a governar muito mal, foi objeto de uma petição popular para saber se se pretendia revogar o seu mandato e ao mesmo tempo apareceram vários candidatos. Portanto, se a revogação do mandato tivesse resultado positivo, ao mesmo tempo os americanos da Califórnia, os californianos, podiam escolher logo um novo governador.
E um dos candidatos que concorreu ganhou, que foi precisamente aquele ator americano de origem austríaca, Arnold Schwarzenegger, conhecido por aqueles filmes de ação, sobretudo o Terminator, o Exterminador. Agora vai ser agora mais um filme do Exterminador, ele já está com bastante idade, já tem 70 e tal anos, mas ainda fez o filme, uma parte do filme pelo menos, ainda não vi esse filme, conto vê-lo nos próximos dias, mas... E, portanto, ele foi eleito governador da Califórnia porque o anterior governador não completou o mandato porque foi objeto de uma revogação popular antecipada. E, aliás, ele depois até julgo que foi eleito 2 vezes, até nem se saiu nada mal, como, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, não se saiu nada mal como governador do estado da Califórnia, que é um dos estados mais ricos do mundo. Aliás, se nós desagregarmos os 50 Estados Unidos, a Califórnia estará entre as primeiras 10 economias do mundo. Se descontarmos, digamos, se contarmos os Estados Unidos isoladamente e não como uma única economia. Claro que os Estados Unidos como economia é a primeira economia do mundo, não é em termos de PIB. Mas se contarmos separadamente, a Califórnia é muito mais forte em PIB do que muitos países europeus. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Embora não tenha tantos cidadãos. E, portanto, a solução normal é de que quem está no exercício do seu mandato leva o mandato até ao fim. O limite para a perda do mandato é, por exemplo, quando o titular de um cargo político muda de partido. Por exemplo, se um deputado mudar de partido, perde o cargo de deputado. Pode desfiliar-se, pode tornar-se aquilo que nós chamamos um deputado independente, mas se for só até aí, ele mantém o cargo. Agora, se ele se inscrever em partido diferente porque foi eleito, entende-se que nessa circunstância ele já vai realmente perder o cargo se inscrever em partido diferente daquele porque foi eleito. Portanto, nós podemos dizer, afinal, o quê? Que o mandato é um mandato representativo, não é um mandato imperativo. O mandato imperativo é aquele em que se permite que o povo, em qualquer momento, destitua o seu representante. E este assunto foi discutido no século XIX, porquê? Porque para certa teoria política, o célebre autor Jean-Jacques Rousseau, que foi um importante autor do século XVIII, que influenciou muito a Primeira República Francesa, foi realmente muito importante. Ele achava que o mandato tinha que ser imperativo. Aliás, a primeira Constituição republicana, como um verdadeiro processo, o tal conjunto de momentos que se ordenam uns em relação aos outros, que têm uma sequência própria e que permitem, de facto, chegar a um resultado final, que é de saber quem é que foi eleito. Portanto, há várias fases que estão aqui explicadas neste slide. Há uma fase que é aquela que fica mais afastada, é, digamos, o pelotão do sistema solar eleitoral. É o planeta mais afastado do centro da eleição, é o recenseamento eleitoral. Porque o recenseamento é feito bastante antes do ato eleitoral e das fases que imediatamente o antecedem. O recenseamento tem, aliás, direito a uma lei própria, que é a Lei 11 de 2013, e a lógica do recenseamento é esta. Eu penso que tem duas funções. Tem uma função de segurança jurídica, de segurança eleitoral, mas também tem uma função de eficiência eleitoral e de definição dos cargos a eleger. Claro que o recenseamento para o Presidente da República não tem grande interesse, porque o colégio eleitoral é um só, é todo o país que é o colégio eleitoral. Agora, é preciso saber qual foi o recenseamento para escolhermos os deputados, porque os deputados, se são eleitos por círculos, em função da população eleitoral de cada círculo, se a população não está recenseada, eu não sei quantas pessoas é que lá estão nesse círculo. E, portanto, eu não posso saber se aquele círculo elege 7, ou elege 10, ou elege 15, porque eu não sei as pessoas que estão lá recenseadas. E eu, antes de me apresentar uma candidatura, tenho que saber a quantos cargos de deputado eu me vou candidatar para organizar a minha lista. Naquele círculo eu vou eleger 2, 5, 10 ou 15 deputados. Eu só posso saber esse número se tiver havido previamente um recenseamento que me diga qual é a população eleitoral
daquela circunscrição, daquele círculo. E normalmente há também os deputados de um Parlamento são distribuídos proporcionalmente em razão da população eleitoral de cada um dos círculos. Também se podia pensar o seguinte, mas é necessário haver círculos? Porquê é que não se elegem todos num único círculo? Todos ao molho, digamos assim. Porquê é que há deputados de Bissau, deputados de Gabu, deputados de Bolama? Porquê é que é necessário haver círculos eleitorais? Porquê é que não há deputados da Guiné-Bissau, pura e simplesmente? É uma boa pergunta. Mas a ideia, julgo eu que é válida, é a seguinte: é de estabelecer uma relação próxima dos deputados com os eleitores. Se os deputados são eleitos num único ciclo nacional, essa relação fica muito distante e, portanto, nas zonas mais recônditas do país, os cidadãos votam em deputados que nunca viram nem irão ver na vida. Isso não é bom. Deve haver uma proximidade entre eleitos e eleitores. E essa proximidade só se pode construir com base na divisão de um território em círculos. Claro que a divisão pode ser maior ou menor. Isso traz alguns constrangimentos. É uma questão complexa, não é uma questão fácil. Mas a lógica que está subjacente ao recenseamento é uma lógica permanente de segurança, para evitar fraudes eleitorais, para saber antecipadamente quem é que pode votar. Mas, sobretudo, uma lógica de racionalizar a distribuição dos mandatos eleitorais. E, portanto, esse aspecto é muito importante para que se consiga fazer essa distribuição e que essa distribuição tenha uma certa lógica interna. Claro que também não vos posso esconder que há países que não há recenseamento eleitoral prévio. Há países ou então há países em que o recenseamento é permanente. Não é uma vez por ano. Ou não se faz o recenseamento sempre que há um processo eleitoral novo. Não, o recenseamento é permanente. Ou até nem há com autonomia, porque se a administração pública de um país for bem organizada, hoje, sobretudo, isso é possível com métodos tecnológicos, nem é preciso haver recenseamento. Basta a pessoa chegar à Assembleia de Voto com o seu bilhete de identidade, o seu cartão de eleitor, ou o seu cartão de cidadão, também é cartão de eleitor, e apresenta esse cartão de eleitor na Assembleia de Voto e, portanto, informaticamente já se sabe qual é o número de pessoas inscritas naquela secção de voto. Ou no país, nos vários círculos, já se sabe quem são os vários eleitores. Portanto, podemos chegar ao extremo de poder dispensar a realização de um processo de recenseamento. Não é o vosso caso, vocês têm esse recenseamento. Penso que isso tem a utilidade de dar alguma segurança jurídica e de evitar depois fraudes eleitorais e, sobretudo, de permitir saber com antecipação quando os deputados vão ser eleitos, isso para as eleições legislativas à Assembleia Nacional Popular. Agora, em relação à eleição propriamente dita, ao processo eleitoral, digamos, em sentido estrito, tirando agora o recenseamento, embora ele também seja necessário e seja condição prévia para que a eleição se realize. Temos aqui vários momentos, ou várias fases. Desde logo a marcação das eleições. Para se saber quando há eleições, é preciso marcar as eleições. Claro que os partidos políticos, os agentes eleitorais, têm uma ideia, porque como os cargos são temporários, quando o cargo chegar ao fim, será por ali, pelo momento em que o cargo termina, que se marcam as eleições. Eu sei que, no caso guineense, a marcação das eleições presidenciais para dia 20 de novembro foi objeto de alguma controvérsia. Eu até na altura dei uma opinião sobre isso, porque o Presidente da República marcou as eleições já nos últimos dias do seu mandato presidencial. Isso foi na altura objeto de controvérsia porque as eleições se vão realizar, ou visto na altura, se realizariam numa altura em que o Presidente da República já tinha caducado o seu mandato presidencial. E houve controvérsia jurídica, alguns diziam que ele não podia fazê-lo porque
já estava fora do mandato, ou então que devia ser substituído nas suas funções por um Presidente da Assembleia Nacional Popular ou por um Presidente interino escolhido pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular. Nunca foi essa a minha opinião, embora essa opinião tivesse sido dada por um ilustre professor, meu mestre, mas acho que ele não tinha razão nessa matéria, o professor Jorge Miranda, porque nunca houve vagatura do cargo. E há um elemento que talvez o professor Jorge Miranda desconhecesse, é que na Guiné-Bissau as eleições não se fazem em qualquer altura do ano. Há condições climatéricas próprias que se traduzem numa legislação que delimita temporalmente os momentos em que pode haver eleições. É precisamente esta altura em que pode haver eleições, outubro, novembro, não há eleições em qualquer momento, mesmo que haja uma dissolução, por exemplo, parlamentar, há momentos próprios, azados para fazer essas eleições. Mas isso é uma questão, enfim, jurídica, que também era política, não acrescentei mais nada. Agora, aquilo que eu não vou responder, ficam já a saber, é qual é a minha opinião sobre a situação atual da Guiné-Bissau, em que o governo foi exonerado pelo Presidente da República, foi nomeado um novo governo. Agora, sobre isso é que eu não vou pronunciar, não me leve a mal, porque, claro que isso tem uma resposta jurídica, mas tem sobretudo uma resposta política. E qualquer resposta jurídica que eu desse neste momento seria sempre vista como uma opinião política e, portanto, eu não devo fazer. Aliás, por isso mesmo, não foi cancelada aquela conferência que eu tinha pensado realizar sobre a nova Constituição, penso por uma questão de prudência, atendendo aos últimos acontecimentos, não devo fazer qualquer pronúncia pública. Em privado talvez possa dizer alguma coisa, mas nem sei se vou dizer, mas pronúncia pública sobre o assunto. Até porque, reparem, na semana passada, quando organizei a minha visita e foi anunciada essa conferência, que eu tinha muito gosto, aliás, em fazer, ainda não tinha acontecido esse episódio da exoneração do governo e da nomeação do novo governo, mas, portanto, eu comecei a perceber que, perante essa circunstância, uma conferência aberta ao público sobre a nova Constituição, qual era o assunto que os jornalistas iam perguntar? Já estamos a ver qual é que era. Acho que é melhor não me sujeitar. Não é que eu esteja aqui de clandestinamente, eu não vim aqui clandestinamente. Eu vim aqui no exercício de uma função reconhecida, válida, a pedido das Nações Unidas, para vos explicar aquilo que eu acho sobre estes assuntos. Mas esse assunto particularmente é um assunto que eu acho que tem uma dimensão política evidente e qualquer opinião que eu pudesse dar seria sempre conotada com uma parte política da questão e não devo fazer. Sei também que, entretanto, enfim, melhor do que eu, sabem que as coisas têm havido, houve uma reunião, houve uma vinda cá dos representantes das Nações Unidas e da CDAO, há uma discussão sobre o assunto, há uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, julgo para daqui a 3 ou 4 dias, mas isso é um assunto que eu, da minha parte, só espero que se resolva da melhor maneira, embora reconheça que a situação é realmente complexa. E a vossa situação tem uma situação complexa porque o Ministério Público é uma magistratura autónoma, mas percebo que se sintam um pouco angustiados com aquilo que está a acontecer. Aliás, até me disseram há pouco, no Palácio do Governo, as Forças Armadas da CDAO impediram a entrada quer dos anteriores, quer dos novos ministros, não me ouvi dizer. Portanto, neste momento a situação está verdadeiramente, digamos, suspensa até uma decisão final que eu acho que deve ser tomada nessa reunião dos chefes de Estado e de Governo. Bom, mas, portanto, marcação de eleições. Depois, a seguir à marcação de eleições, vem o momento de saber quem são os candidatos. A apresentação das candidaturas. E, portanto, é preciso saber quem são os candidatos que se apresentam a certo ato eleitoral. Há um prazo, é preciso recolher documentação, é preciso reunir requisitos, conforme a eleição presidencial ou conforme a eleição de natureza legislativa. Depois, saber quem são os candidatos, os que foram rejeitados não são candidatos. Os que foram aceitos devem preparar-se para quê? Para mostrar o seu programa eleitoral, para convencer os seus eleitores. Portanto, esses candidatos devem fazer a campanha e a propaganda eleitoral. Devem mostrar aos eleitores aquilo que querem ou convencê-los de que devem votar neles, que eles são os melhores candidatos do mundo, porque têm as melhores ideias para o país, têm as melhores soluções para o país, ou para a região, ou para seja o que for, para o cargo a que se candidatam.
A campanha é muito importante porque a campanha tem que ser livre e na campanha os órgãos da administração não devem interferir. Ficam submetidos a um princípio que nós chamamos de neutralidade administrativa. A administração pública não deve favorecer um partido em detrimento de outro partido. E como também os privados não podem fazer, as empresas não podem interferir no voto dos seus trabalhadores. Um empresário não pode dizer, tu agora só podes votar no partido A, estás proibido de votar no partido B. Se vais votar no partido B, não te vou dispensar de trabalhar para fazeres campanha. Ou se fores candidato, não te vou dispensar. Não. Portanto, a neutralidade, na verdade, não é só uma neutralidade da administração pública, embora essa seja mais ativa, mas é também uma neutralidade que significa liberdade, não haver coação entre pessoas que têm opiniões diferentes e que nós devemos respeitar e que que é necessário respeitar para que o voto possa ser verdadeiramente livre. Essa é sempre a intenção das coisas. Depois pode haver restrições, claro, na campanha. Há direitos especiais das candidaturas, direito de antena, o direito de usar espaços públicos para fazer comícios, o direito à proteção especial nos materiais de campanha, todo um conjunto de regras que estão na vossa legislação. O momento central, digamos assim, é feita a campanha, a votação, o dia da votação, que é um domingo, 24 de novembro, no vosso caso. Em muitos países não é ao domingo, é durante a semana. Também em Moçambique foi numa quarta-feira, dia 15, ou terça-feira, 15 de outubro de 2019, foi numa terça-feira. Os países anglo-saxónicos fazem habitualmente as eleições durante a semana. Nós costumamos fazer ao domingo. Tudo depende da organização das coisas. Mas porque é que costuma ser ao domingo? Porque é o dia em que as pessoas têm mais disponibilidade para não prejudicar as empresas, mas às vezes também pode haver complicações na natureza religiosa. Por exemplo, há religiões em que proíbem as eleições nos seus dias de culto. Por exemplo, o caso do judaísmo no sábado ou o islão na sexta-feira. O catolicismo não é incompatível ao cristianismo com as eleições ao domingo, mas já não sei se seria possível ter eleições à sexta-feira ou ao sábado por via das imposições destas outras confissões religiosas. Agora, a votação acontecendo num só dia significa que os eleitores se organizam, são agrupados em mesas de voto, que podem ser desdobradas em secções de voto, e à partida os cidadãos devem procurar o lugar onde vão votar. E normalmente o lugar onde votam é o lugar onde ficaram recenseados. Portanto, há uma conexão entre o lugar de recenseamento e o lugar de voto. E, portanto, a votação é uma votação presencial, portanto, o eleitor deve dirigir-se à Assembleia de Voto, na sua secção, e receber o boletim, identificar-se e votar. Depois de feita a votação, a seguir temos o chamado apuramento dos resultados, que terminada a votação faz-se a contagem dos... Apuramento é a contagem dos votos, em vários níveis. A contagem começa logo por ser na própria mesa de voto, e depois o chamado apuramento parcial, e depois vai subindo de nível, apuramento parcial, apuramento regional, de círculo, e apuramento depois círculo regional e apuramento nacional. Portanto, são 4 fases em que, embora a mais importante de todas seja no próprio momento, logo a seguir à eleição, porque os votos estão ali e são reunidos e são contados, faz-se uma ata com a presença dos membros da mesa e dos delegados das várias listas, das várias candidaturas, e depois faz-se uma junção progressiva das várias atas até se chegar a um apuramento nacional. Depois, feita essa contagem e proclamados os resultados definitivos, pode haver, ou durante esse processo, pode haver também irregularidades, e aí temos o tal contencioso eleitoral, de que falaremos amanhã, em que pode haver, de facto, intervenções por parte dos vários agentes eleitorais para, na verdade, pedirem a nulidade das eleições se tiver havido
irregularidades que o justifiquem. Portanto, é isso que nós chamamos de contencioso eleitoral. Ainda antes de terminarmos, mais 2 slides com, penso que 2 assuntos relevantes. Um deles tem a ver com os sistemas eleitorais. Já vos disse que, no caso do Presidente da República, o sistema eleitoral é maioritário, no caso da Assembleia Nacional Popular, o sistema é proporcional. Na verdade, o sistema eleitoral é o modo como nós convertemos os votos em mandatos. Estas opções estão em grande medida dependentes do número de cargos a eleger e, portanto, será tanto mais proporcional num órgão parlamentar quanto maior for o número de cargos a eleger. Mas, portanto, estas são as duas grandes famílias de sistemas eleitorais. Os sistemas eleitorais maioritários pode ser a uma volta ou a 2 voltas. No caso inglês é uma volta. Também é uma volta maioritária, por exemplo, o sistema moçambicano e o sistema angolano para o Presidente da República, porque ele é eleito no mesmo boletim de voto de um partido, mas para Presidente do sistema maioritário é uma volta, mas para o partido, para a Assembleia Nacional de Angola, é proporcional. Portanto, pode haver até a combinação dos dois sistemas. No caso guineense, sem qualquer dúvida, há um sistema maioritário absoluto, portanto, de 2 voltas para o Presidente da República e um sistema de onde para a Assembleia Nacional Popular. Finalmente, em matéria de financiamento e observação dos atos eleitorais, são 2 temas muito importantes, temas complexos. Primeiro, o financiamento. A própria lei eleitoral estabelece regras sobre isto, sobre o financiamento, permitindo vários tipos de financiamento. Quais são as questões que o financiamento coloca? Há essencialmente 2 tipos de questões. Há um problema de soberania nacional e de independência de um país que não pode, através de uma entrada selvagem e sem regras de dinheiro internacional, comprar a democracia desse país. E, portanto, o financiamento, se for livre, para entidades estrangeiras, corre ser o risco de tornar esse país uma presa fácil de certos interesses internacionais inconfessáveis. Esse é logo o primeiro problema. Portanto, é um problema, digamos, de preservação da soberania nacional. Depois há um segundo problema, que é um problema de igualdade de oportunidades das candidaturas, que também tem que ver com as questões internacionais, mas também tem que ver com as questões nacionais. Portanto, se nós liberalizarmos por completo o financiamento de empresas, por exemplo, os empresários mais ricos, como têm mais meios de campanha, vão sempre ganhar as eleições porque têm mais cartazes, têm mais carros de som, têm mais dinheiro para distribuir, mais benesses para dar, às vezes ilegais, etc. Portanto, também temos de ter aqui a cautela de dar uma igualdade de oportunidades, mesmo às candidaturas sendo mais pobres, que tendo menos recursos, podem às vezes ter o melhor programa para governar um país. E é por isso que o financiamento tem que ser público. O Estado também tem de gastar do seu dinheiro, de todos os cidadãos, no financiamento das campanhas eleitorais. Porque se não o faz, se o Estado, com o argumento de que não tem dinheiro, ou de que os cidadãos não querem gastar dinheiro com partidos, corre o sério risco de ficar nas mãos de uma elite capitalista que passa a mandar no país só porque tem dinheiro, mas não porque tenha as melhores medidas e as melhores ideias para governar um país. É uma questão complexa, porque ao mesmo tempo também não podemos deixar de reconhecer a liberdade às pessoas. E se há um partido que tem muitos militantes, que tem muitos empresários, também vamos impedir esse partido de ser mais rico do que os outros? Não podemos fazer isso. Ou vamos estabelecer um limite de dinheiro a dar aos partidos por parte dos cidadãos? Também não sei se é legítimo interferir a esse ponto na liberdade individual. Portanto, há que fazer aqui uma conjugação de várias coisas para garantir que o dinheiro não perturbe a verdade eleitoral, o mérito dos candidatos. Como sabem, nos Estados Unidos da América, este problema é um problema que está em cima da mesa.
porque em grande medida o atual Presidente da República se auto-beneficiou por ser uma pessoa rica, e toda a gente lá diz que quem não for rico nunca será Presidente da República dos Estados Unidos da América. E se calhar até é verdade, porque de facto fazer campanha é muito caro, um país muito grande, implica muitas deslocações, muitos meios, e a primeira coisa que lá se faz quando alguém quer ser candidato é começar a angariar dinheiro. Porque ninguém tem uma fortuna pessoal para gastar para ser candidato presidencial. E para ser candidato com algum êxito tem que ser milhões e milhões de euros. Milhões e milhões de dólares. Portanto, isto é uma fraqueza da democracia. Por melhor que seja o candidato, se for uma pessoa pobre, nunca ganhará nada. Nunca terá dinheiro para se fazer a mostrar, para comprar anúncios na televisão, na rádio, nos jornais, etc. E, portanto, isto deixa-nos um pouco apreensivos sobre o rumo de certas democracias que pressupõem que se tenha muito dinheiro para se poder ser Presidente da República. Acho que não devia ser assim. Na pureza dos princípios não devia ser assim. Mas, na verdade, é assim que funciona e com problemas no âmbito do funcionamento do sistema político norte-americano. E não só no sistema norte-americano. Um outro assunto, que também é um assunto delicado, é a questão da observação eleitoral. Nos países em vias de desenvolvimento e em que há muitas vezes dúvidas e irregularidades eleitorais acima da média, há a opção de haver observadores internacionais. É o vosso caso. Tem a Lei 494, que precisamente estabelece a possibilidade de haver a observação internacional eleitoral. E essa observação é uma observação feita de acordo com as disposições desta lei. Podem ser observadores escolhidos por instituições internacionais. Às vezes os países não gostam muito destes observadores, ou porque eles são escolhidos porque quem está no poder e não vão fazer nada e vão dizer que correu tudo bem se aqueles que estão no poder ganharam, ou muitas vezes a oposição também não gosta deles porque acham que eles estão a soldo de certos interesses e, portanto, não são verdadeiramente observadores internacionais independentes ou é uma ingerência na democracia interna desses mesmos países. É um assunto complexo, de facto. Acho que a opção é de cada país. No vosso caso, optaram por ter essa observação internacional. Eu penso que pode ser útil. Eu próprio tenho participado em algumas observações internacionais, mas reconheço que é um assunto delicado para muitos países porque ficam numa situação de serem considerados menores, incapazes de se autocontrolarem e de se autofiscalizarem e precisam de uma tutela, digamos assim, de um poder paternal estrangeiro ou de uns senhores que vêm aí ver se as eleições vão decorrer da melhor forma, porque não se acredita que as pessoas que estão cá dentro possam ser sérias e possam conduzir um ato eleitoral dentro dos requisitos exigíveis da própria verdade eleitoral. Portanto, esta é que é a questão que se pode colocar. Portanto, eu, nesta primeira fase, ficaria por estes dois temas. Vamos agora fazer aqui um intervalo, vamos tomar um café e depois a seguir estou à vossa disposição para responder às perguntas que muito bem entenderem, menos aquela da exoneração e da nomeação do governo, essa eu não posso responder, e vamos conversar sobre muitos assuntos, há aqui vários assuntos, eu sei que tomaram muitas notas, há muitas coisas para perguntar e espero eu ter capacidade de responder a todas essas perguntas. Então, até já. Muito obrigado.